Aula número 2 da disciplina História de Israel, módulo 2. Seminário Teológico Bet Shalom. Aleluia. Ok. Vamos abrir na lição número 2 aí, da disciplina 5, aula 2. A gente vai estudar agora a outra parte, né? Que é Canaã, Juízes, Monarquia e Reino Dividido. Vamos dar um grande passo hoje aqui, hein? Ok? Nessa figura aí está o Vale do Meguido. Gog e Magog. Canaã. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o letreiro. Opa, agora sim, ó. Opa, deixa eu levantar aqui um pouquinho. O fato de Moisés não ter entrado na terra seria matéria para outro estudo. No entanto, a parte que cabia a ele era trazer o povo do Egito e projetar em Canaã. Faça o que Deus mandou sem questionar resultados. Eita, essa foi boa. O envio dos espias foi uma forma de confirmar por testemunho o que ele veria em loco, né? No local. Em loco é um termo latino, né? No local, ao vivo. As informações sobre os gigantes de Canaã e as grandes frutas trouxeram temor para o povo. Mas para Moisés, que conhecia seu Deus, foi um conforto e uma sensação de ter chegado ao lugar certo. Foi para confirmar que Deus entregava algo especial. Canaã tinha a presença de grupos étnicos. Os dois mais latentes eram os próprios cananeus, como heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, gigazeus. E a parte mais marítima eram os filisteus, pertencentes aos povos que vinham do mar. Apenas para relembrar, foi Israel quem os apelidou de filistim, os que vêm do mar. Depois, erroneamente, o imperador Adriano chamou de Palestina ou Falestina. O analfabetismo histórico faz até hoje os diplomatas e estadistas chamar Israel do que ele não é, Palestina. Seria mais correto chamar de Canaã, o nome original da terra lá anteriormente. A parte dos juízes. Então, a gente vai ter aí uma fase. Veja bem, a fase do Egito, a fase do deserto, a fase de Canaã. Quando eles entram em Canaã, já sem o patriarca, sem o Moisés, né? Eles vão ter Josué, eles vão ser liderados por juízes. É uma época dos juízes. Vamos lá, vamos tentar aqui ver essa época com vocês aqui. Iniciou-se o tempo dos juízes. Este período foi de estabelecimento de altos e baixos do povo israelita, com um governo puramente teocrático. Dos 14 juízes que teve o período, ao menos 5 são destacados por seus feitos memoráveis. São eles Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Eles conseguiram manter as tribos de Israel enfrentando vários conflitos locais. Um contraste enorme sucumbiu esta época, lembrando que o povo de Israel, nesse tempo, não foi o mesmo que saiu do Egito. Aquele povo que tinha visto a mão forte de Deus, né? Por esta razão, o povo era fácil de desviar. Vinha uma crise e quase a perecer. Deus levantava um juiz e tudo calmava. Depois o fato se repetia. Era nítida a sequência de um ciclo vicioso. Repouso, recaída, ruína. Arrependimento, restauração. Então voltava. Repouso, recaída, ruína. Arrependimento, restauração. Aí, repouso, recaída, ruína. O último juiz foi Samuel, e o primeiro dos profetas registrados na história do seu povo. Deixa eu falar um pouquinho mais aí do juiz com vocês. Os juízes que vieram sobre Israel, teve uma mulher, entre elas, Débora, né? Débora, na verdade, Débora significa aquela que é doce. O que tem a ver o nome de Débora com aquela que é doce? Porque, na verdade, Débora é como se fosse um zumbido de uma abelha.
chamado de Débora. Eles assemelhavam o nome Débora ao zumbido da abelha, entendeu? Então, quando você encontrar uma Débora aí em Santa Cruz, chama de abelha, ou abelha, né? Ela não vai entender nada. Você explica para ela, porque você faz seminário, né? Você tem instrução aí de explicar, né? Então, eles tinham... existia uma outra Débora, pessoal, sabia? Teve uma Débora que era ama de Rebeca. Ela morreu e foi enterrada com honrarias. Era uma Débora importante, não era a Débora juíza. A juíza é bem depois. Esse período, irmãos, dos juízes, era um ciclo vicioso. Eles tinham... É o que acontece hoje em termos de Brasil, em termos de igreja, né? Um período que Deus abençoa e pai, o cara é abençoado, esquece de Deus, né? Por exemplo, tem gente que não pode ser abençoada. Se ela for abençoada, vai sair da igreja. Se ela for abençoada, não consegue mais congregar. Se ela for abençoada, tipo assim, bem materiais, a igreja fica por último lugar, de Deus, né? O negócio agora é curtir. Aí cai num problema, rebenta tudo, aí vem para o culto de libertação, aí para o culto dos milagres, aí começa a chorar, se arrepender, aí Deus levanta, restaura, de novo, vai e quebra de novo. E fica nesse ciclo vicioso aí. Exatamente o que viveu o tempo do juízo. Até que Israel pôs na cabeça que queria um rei. Por quê? Porque as nações tinham um rei. Eles queriam imitar as nações. E Deus falou, eles querem o rei, então eles vão ter. Sabe o que eu acho interessante? Se você ler o livro de Samuel, gente, é muito emocionante quando Samuel chega para Deus. Ele é assim, eles eram como grandes amigos, né? A intimidade é muito forte. Samuel chega, Senhor, tipo assim, eu tô parafraseando, né? Senhor, tem uma coisa para te contar aí, mas não sei, tal. Não, Samuel, o Senhor falou, eu sou onisciente, eu sei o que é. Eu posso ver Deus com as lágrimas dos olhos e dizer o seguinte, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim como Deus. Aí Deus lembrou, eu os tirei da casa do Egito, da mão de ferro de Faraó. Eu passei eles pelo deserto, eu dei codorna, eu dei maná, coloquei água na rocha, coloquei uma nuvem para proteger de noite do frio e uma nuvem de sombra durante o dia por causa do calor. Eu guiei esse povo, eu teve esse povo em minhas mãos, agora eles querem um rei, pois eles vão ter o que eles querem. E aí o que aconteceu? Israel entrou em decadência, em declínio, porque deixou de pertencer a Deus, né, no governo teocrático. A monarquia vai vir agora com um grande problema. Israel agora deixa de ser. Olha, com Abraão, Israel era uma família, entendeu? Com Jacó, Israel era tribo, era tribo. No deserto, já era uma nação. Em Canaã, era um país. E hoje é um estado, né? Foi uma projeção. Vamos ver essa questão da monarquia aí. Segundo a Bíblia, pelo menos 3 razões fizeram Israel deixar os juízes e partir para a monarquia. Primeiro, Samuel tinha uma vida ilibada, mas seus filhos eram devassos. Seria a ruína total da nação esta sucessão. Segundo, havia também a ameaça militar do povo filisteu. Israel buscou, com a monarquia, uma organização política para formar um exército que enfrentasse os inimigos, consolidando a posse da terra prometida. Terceiro, o povo queria imitar as nações à volta. Na verdade, não era isso que Deus queria, mas alertou a Samuel que seria esse desastre de reino, que permitiu para que o povo sentisse o peso da desobediência, quando se sai do propósito divino. Agora vai entrar na lição aí uma aplicação pessoal. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Eu gostaria muito que você pudesse repetir essa frase para o seu vizinho aí do lado aí. Diga para ele, ó, quando você quebra o princípio quebra você. Pode falar para ele aí, fica bem claro esse negócio, para não esquecer. Pode dizer aí, para o seu amigo do lado aí, pode falar para o lado, para trás, dizer aí, ó, quando você quebra o princípio quebra você, viu? Eita, glória. Dá para dormir sem essa, né?
Aleluia. Glória a Deus. Por volta do ano 1020 a.C., por medo das nações estrangeiras, as tribos buscavam ter um rei. E quando Samuel ungiu Saul como primeiro rei, o reino de Saul teve muitos conflitos com os filisteus. E posteriormente, já Davi, o segundo rei, se envolveu com guerra civil. Depois veio Salomão e a monarquia se manteve até 961. Aplicação pessoal. Quando saímos do propósito, Deus retira a unção que move o propósito. Eita! Alguém aí já se perguntou por que Samuel ungiu Davi rei quando Saul ainda era rei? Pense. Samuel vai na casa de Jessé, manda chamar os meninos. Cadê os meninos? Chama os meninos aí, tudinho. Chama tudinho. Aí veio todo mundo lá, né? Um melhor que o outro, um caçador, um halterofilista, só coisa boa, só vitrine, saradão. Aí de repente o Samuel disse: tá faltando um aí. Deus está dizendo que tá faltando um aí. Como assim? Ah, tem um rapaz lá no campo que é o Davi. E Samuel falou: nós não vamos se sentar até ele chegar. Quando Davi apareceu, aquele menino ruivo, né? Menino ruivo, lá de Arco Verde, menino ruivo, 1,55 m, né? Deus falou: esse é o caba, é esse aí. Pode botar a mão em cima dele, que ele é o rei de Israel. Aí a pergunta é: por que Samuel unge Davi rei, sendo que Saul ainda era rei? Olha a pergunta aí. Porque o reino que Deus dá é baseado na glória que ele exerce. Quando saiu da presença, a glória sai da presença. A glória de Deus não pode ficar vaga. A glória de Deus não fica um minuto vaga. Deus tira de Saul e joga em cima de Davi. Glória a Deus. Por isso que tem muita gente que o tempo já acabou e não sabe. Deus já tirou a glória há muito tempo e não sabe. Meu Deus do céu. Jesus. Rapaz, que coisa linda isso, viu? Aleluia. Vamos lá. O reino dividido. Mesmo na época dos juízes, o povo de Israel já possuía pensamentos de monarquia, pois mesmo antes de subir ao trono oficialmente Saul, Davi e Salomão, houve um autoproclamado rei. Olha aí, quem não sabia, teve um rei antes, viu? Tinha um rei aí antes, Israel, que foi Abimeleque, que era filho de um dos juízes, Gideão, juiz 9. A Bíblia fala que esse cara fez uma revolução, o pessoal começou a seguir ele como rei, mas não foi um rei reconhecido, né? Pelo Samuel. Não foi. Depois de Saul e Davi, Salomão, o sucessor de Davi, conseguiu manter a união durante seu período como monarca, que foi de 961 a 922. Com a ascensão ao poder do filho de Salomão, Roboão, por volta do 930 a.C., as suas atitudes provocaram a cisão em dois reinos, Israel e Judá. Jeroboão liderou uma revolta ao norte, e assim Israel teve como capital Samaria, e Judá, Jerusalém. Israel abandonou o governo teocrático e pagou alto preço por isso. Então, naquela divisão que Roboão provocou, o reino do norte ficou Israel com a capital Samaria. Samaria significa consagrada. É da onde vem o nome Sebastião. Sebastião significa o consagrado. E aí tem Samaria. Depois eu tenho Judá, aí a capital é Jerusalém. Por que na volta do cativeiro os judeus não se davam com os samaritanos? Porque depois que Israel foi cativo, né, que perdeu as 10 tribos, ficou só Judá e Benjamim em Judá, a Samaria, aquela região de Israel, foi invadida por vários povos estrangeiros. E aí os judeus achavam que não eram puros, por isso que não consideravam os samaritanos. E aí você tem aí uma aplicação pessoal. Vamos lá. Olha aí. Nesse caso de Saul aí, né? E Davi. Quando o coração do homem governa, Deus se assenta. Enquanto o homem fica em pé,
Mas quando Deus se levanta, o homem se assenta e deixa Deus governar. Rapaz. Lembra quando Jesus mandou o povo sentar na relva? Quando o povo senta, Jesus fica em pé, vai ter multiplicação. Quando o povo está em pé, Jesus senta. Então, quando você se levanta, Deus senta só para ver onde é que você vai. Vai dar linha. Vai dando linha, vai dando linha. Mas quando você senta, Deus se levanta. Aí a coisa acontece. Glória a Deus. Que aplicação pessoal nós temos aí, né? A unção acompanha o propósito. Se sair do propósito, a unção sai de você. Acho que não vou nem comentar isso aí, viu? Nem precisa comentar. Deus tem compromisso com a sua palavra e só usa quem estiver debaixo da faixa da palavra. Agora aqui tem um ponto polêmico, viu? Aqui tem um ponto polêmico. Ok, pastor. Então, um líder, no caso Saul, né? Falando disso aqui de Israel, pecou e aí Deus tirou a unção dele. Mas como é que tem gente hoje que está pecando aí, tem até pastor com problema, e está continuando pregando, a igreja crescendo, as coisas acontecendo? É uma grande pergunta, Vamos lá, vou responder para vocês agora. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm poder de persuasão, elas recebem dons. Gente, tem vendedor que é tão bom que ele vende terreno na Lua, né? Vende terreno em Marte. Então, assim, Deus deu o dom. É o mesmo caso de Moisés, de Adão. Quando Adão pecou, ele correu para dentro do jardim. O que era o jardim? Era o que Deus deu para ele: fruta, água boa, né? Coisa legal. Ele corre para dentro do jardim, porque lá ele tem suprimento. O que é o jardim? É o que Deus deu. Então, o que Deus te deu, ele não vai tirar. Então, as pessoas, às vezes, têm uma boa argumentação, têm uma boa retórica, uma boa oratória, sabe falar bem, convence bem. Isso é dom que Deus deu, um dom nato. As pessoas usam esses dons, são dons de Deus. Agora, a unção não tem mais. Não haverá fruto do Espírito. Mas haverá um dia em que vai se completar a medida da justiça. Gente, a justiça, a corrupção, elas têm uma medida. Quando ela é preenchida, transborda. E quando transborda, provoca a ira de Deus. O que Jesus fez na cruz? Jesus recebeu todos os nossos pecados sobre si. Recebeu o pecado sobre si, e aí, quando todo o pecado veio, transbordou. A ira de Deus veio sobre a terra. Jesus é o escudo de Deus para impedir através da cruz do Calvário. Então, veja bem, a pessoa pode continuar pregando, ela pode continuar fazendo aí, mas uma hora vai preencher a ira de Deus, e aí não vai ter jeito. Aí vem a punição de Deus para aquela pessoa. Saul foi o mesmo problema, Saul ignorou. Saul prestou sacrifício onde não podia. Saul fez coisas que ele não podia fazer. Deus se cansou de Saul. E quando Saul saiu da presença de Samuel, rasgou a veste. E Samuel falou assim: assim como rasgou a sua veste, está rasgado o seu reino verdadeiro. Aí Deus vai e levanta o Davi, um pastor de ovelhas, para governar uma nação, passando a unção de rei para a vida de Davi. E Saul ficou um período sem essa autoridade de Deus. Então, nesse caso, a autoridade é de Deus para aquele reinado. Então, eles não soube vigiar. Com a morte de Davi, Salomão assume, mas Salomão, quando morre, o seu filho, o Roboão, seu filho, fere as nações, fere Israel, provoca um problema muito sério lá entre eles e acabando tendo o reino dividido. Aí você vai ter já um Israel fraccionado. Chegou aqui um comentário. Para ler, professor, esse comentário aqui, não? Ok. Tá. Tá dentro do contexto. Muito obrigado. Quem que é? Guga, né? Cadê o Guga? Está por aí? Guga. Gustavo. Professor, o que me chama a atenção na história de Samuel é que ele traz consigo a mesma maldição de Eli, seu antecessor. Carregava de ser um homem íntegro, porém seus filhos eram devassos. Exatamente. Tem algum tipo de propósito da parte de Deus quando sucessores carregam problemas ou traumas de seus antecessores? Como foi o caso de Abraão, que casou com uma mulher estéril. Depois Isaac também passa pela mesma situação, como em diversas outras passagens bíblicas.
Tem algum tipo de... propósito. Olha, eu não, eu vou ser sincero. A gente tem que, quando sabe, responde, quando não sabe, diz que não sabe, né? Isso é bom do professor que é sincero. É uma pergunta interessante. Eu podia estudar um pouquinho mais, até a nível de me aprofundar no assunto, mas eu não vejo assim esses propósitos, não. Aparentemente, não. Aparentemente, É, né? Mas ela pode ter um propósito aí. Sim, foram situações que se repetiram nas famílias, né? Elas foram se repetindo. Interessante isso. Mas não vejo assim como que Deus teria um propósito definido aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, Guga, que se você queira abrir mais o leque aí, a gente pode abrir isso aí. Então, deixa eu colocar para vocês. Veja, Israel começa como um homem, aí uma família, uma tribo, uma nação, um país. Um país dividido por juízes, né, que era liderado por juízes. Depois torna-se uma monarquia, que é monarquia. Depois vira uma ruptura da monarquia, aí vira uma anarquia, né? De monarquia vira anarquia. Porque o Roboão vai lá, faz aquele problema todo. Aí nós vamos perder 10 tribos. Agora preste bem atenção nisso aqui. Das 10 tribos que se perderam, só ficou Judá e uma parte de Benjamim, certo? Que foram para a Babilônia depois. Olha só, Israel vai sendo cativo em 722, depois é Judá. Quando a Síria acabou com Israel, porque a Síria, ela chegava, ela arrebentava tudo. A Síria era tipo Hamas aí, destruía todo mundo, de animal a pessoa, entendeu? A Síria acabou com as 10 tribos de Israel. Nós perdemos as 10 tribos de Israel. Entre eles estava quem? Levi. Levi estava lá. A palavra Levi significa união, unir. Levi foi levantado por Deus para ser o adorador, a tribo que trouxesse adoração para Israel. Quando o Levi morre, que a Síria leva, acabou o propósito de Deus com Israel, terminou ali. Agora, Judá ia nascer de Judá Jesus. O Jacó profetizou para o filho Judá, falou, Judá, de ti nascerá o leãozinho, que é Jesus, o leão da tribo de Judá. E aí, o nome Judá significa louvor. Então, que coisa linda. Com a morte de Levi, Deus encerra o ofício para Israel. Tanto é que depois que Levi morreu, e Israel voltou do cativeiro babilônico, não havia mais músicas. A música meio que parou. Lá na sinagoga, eles tinham oração cantada, mas era o Halel, era um tipo de canto gregoriano, né? Uma coisa assim, não era um cântico legal. Era meio que atonal também. Então eles perderam a música, por quê? Porque se cantasse a sinagoga, eles iam lembrar dos que eles perderam, dos que eles morreram. Então agora Judá vem com a palavra louvor. E Jesus vem de Judá. Ou seja, em Jesus, todo mundo agora pode louvar a Deus. Não é só uma tarefa de Israel. Porque quando Levi morreu, morreu com ele o ministério dele. Morreu com ele o que ele foi levantado, o seu leviticado. Agora, em Jesus, a palavra Judá é louvor, eu posso louvar a Deus em todas as esferas, eu posso, como gentio, louvar a Deus. Quer dizer, Judá é uma chave de transição de Israel para a igreja, de Israel para a igreja. É interessante como as fases, né, de Israel vão acontecendo à medida que vai passando assim os anos. Deixa eu ver se eu encerrei essa parte aqui para a gente já abrir para discutir um pouquinho aí. Acho que nós já colocamos aqui, né? Ok, isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente está tendo aí uma ampla visão do que teria sido esse momento. Quando Davi fala assim no Salmo, gente, que o meu cálice transborda, não é isso? Ele fala, o meu cálice transborda. Davi, ele
Olha que coisa interessante. Davi, ele foi ungido com chifre de carneiro. Ele é pequenininho, o chifre de carneiro. Mas você vai se lembrar que Davi, ele foi rei. Davi tocou a harpa e coordenou o tabernáculo, ele seria um sacerdote. E Davi, no seu salmo, profetizava. Gente, presta atenção, está todo mundo sentado aí? Davi era um protótipo de Cristo. Cristo culminou rei, profeta e sacerdote. Davi ele vai reunir essas três coisas. Então, na verdade, quando Davi fala assim, que o meu cálice transborda, então ele está pedindo toda a unção. Veja bem, ele está pedindo toda Gente, eu quero que vocês entendam isso aqui na sala de aula. Davi, quando fala que o meu cálice transborda, no Salmo 23, gente, presta atenção, isso é revelação. Davi está pedindo toda a unção para ele. Ele quer tudo, ele quer tudo, ele quer tudo. Certamente que meu cálice transborda. A unção toda. Ele não queria só uma unção com um chifre de carneiro, como era antes. O chifre de carneiro, a unção para o sacerdote era um pouquinho, para o rei era um pouquinho, para o profeta era um pouquinho. Davi queria tudo. Ele disse, o meu cálice, ele queria que o cálice transbordasse. Ele acaba sendo rei, profeta e sacerdote, pessoal. Alguém na sala de aula dá um glória a Deus aí, bem grande? Aleluia. Glória a Deus. Eita, amém. Ele conseguiu, então, reunir essas três coisas. Por isso que ele fala que meu cálice transborda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E Jesus foi o tipo de sacerdote, né? Um tipo de rei, né? Não, tipo não. Ele foi o rei, ele é o rei, né? Ele é o sumo sacerdote, olha aí. Aleluia, né? E ele é o profeta de Deus. Amém, igreja? É muita coisa aí, é muita coisa aí. Vamos lá, quem quiser comentar alguma coisa, estamos aí aberto. Orador de novo. Eu queria falar um negócio dessa ideia. Tipo assim, eu gosto muito de olhar sobre o ponto de vista histórico. Sim. Porque eu vejo assim, a questão de processos históricos. Eu sei que pela academia sempre tem essa parte bem divisida. Porém, pegando sobre esse pretexto de Saul como rei do Reino Unificado, eu acho interessante a visão de como surgem os reis, pelo menos aí no Oriente Médio, a questão do rei ser o governante e o sacerdote. Tipo assim, acho bem interessante, porque também eu tenho assim, uma hipótese minha, de que se Deus ele era contra a questão da monarquia, provavelmente porque o rei, como figura, não só governante, mas como representante de Deus na terra, e Sim. como sacerdócio, isso iria ferir as leis que tinha lá. Tanto é que, se a gente, né? eu acho que se a gente pegar acho que é o capítulo 13 de 1 Samuel, a queda do reino de Saul começa quando ele oferece holocausto. O rei não pode oferecer holocausto, tanto é que eu acho que depois, lá na frente, no reino dividido, vai ter um caso de um rei que também vai oferecer sacrifício e ele vai ter lepra. Aí eu sempre penso sobre essa questão assim de como Saul ele estava entrando numa coisa de tomar para si toda a questão da fé para ele, né, na figura do rei. Talvez isso também seja um ponto de que a Bíblia, na questão do livro de Samuel, seja tão contra Saul, né? Fora os outros episódios. Assim, é uma hipótese minha. Cara, o Saul fez maior lambança. O Saul fez maior lambança. Olha, rapaz, a lista de Saul é interminável. Ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Samuel se atrasou, ele foi fazer. Deus disse a ele, Saul, extermina todos eles lá, os inimigos, inclusive o rei Agag. O que foi que ele fez? Ele trouxe o gado, trouxe os carneiros e trouxe o rei Agag. O que aconteceu? Com o rei Agag, aí que foi o problema. Com o rei Agag, abriu-se a ruptura e Deus entrou para destruir. O nosso problema é o rei Agag que a gente carrega. Deus mandou destruir o pecado em toda a sua forma. A gente traz o rei Agag com a gente, sabe?
Ah, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não, que é isso, gente, né? Isso aqui, ele falou assim, eu vou acabar com todo mundo, vou trazer o rei, não tem nada a ver. E o rei Agag fez uma ruptura. Sabe o que aconteceu? Sabe quando morreu o rei Acabe? O rei Acabe se acabou, né? O rei Acabe se acabou. Quando o rei Acabe morreu, como é que o rei Acabe morreu? Lembra como o rei Acabe morreu? Vou fazer uma ponte agora aqui. Como é que o rei Acabe morreu? Você lembra como é que o rei Acabe morreu? O rei Acabe morreu de uma forma interessante. A Bíblia fala que ele não abotoou uma fivela da sua couraça. E um cara mandou uma lança, como é que fala aí no Nordeste? Mandou na doida, mandou uma flecha na doida, assim, mandou a esmo, uma flecha, e a flecha entrou como é que chama? Naquela fivela que não estava fechada. O nosso problema são as fivelas que a gente não fecha. As flechas vão vir e vão entrar aleatoriamente. O caso de Saul, gente, foi isso aí. Isso pode cair na prova, hein? O caso de Saul foi isso aí. Saul não exterminou o rei Agag. Ele trouxe o rei Agag. O nosso problema é que a gente traz o rei Agag. E o rei Agag é o início da destruição e do nosso tombo, né? Da nossa queda. Preste muito atenção nisso aí, classe. Muito bem, Kennedy. Obrigado pela participação. Sim. Tem alguns exemplos de quebra de princípios hoje. O que seria uma quebra de princípios hoje? Uma quebra de princípios? Exemplos. Sim. Uma desobediência. Assim, mais fortes, isso. Que a gente pode utilizar para quebra de princípio. Quais são os que lhe vêm logo à mente? Assim, o que seria mais... o que quebraria mais rápido a gente, né? Eu fiquei com aquela frase na mente. Se a gente quebra um princípio, o princípio vai quebrar a gente. Mas o que seria, assim, um exemplo prático disso? Eu vou dar um exemplo. O problema é que uma vez lá no inferno, teve um congresso no inferno, e o diabo falou assim, vamos criar uma frase, e essa frase, porque o povo do mundo, a gente já tem. E os crentes? Vamos criar uma frase aqui. Fizeram um congresso de frase. A frase vencedora foi, não tem nada a ver. Ok, vamos lá. Existe uma entidade maligna aí, se não me engano é o Zé Pilintra, o nome dele, que ele está associado ao alcoolismo. Eu acho que é Zé Pilintra, ou Preto Velho, ou coisa assim. É um nome, tem uma entidade que trabalha com isso. Eu estou dando um exemplo só, tá? A pessoa é crente, ela passa no bar, ela é crente, é batizada, está na igreja. Mas começou a conversar com os amigos, sair com os amigos, comprou lá um uísque, uma bebida alcoólica, e levou para casa. Olha, pediu um prato dando um prático. Levou para casa. A hora que ele chegou em casa e destampou essa bebida, ele acabou de criar o rei Agag. Ele trouxe o rei Agag para dentro de casa. Aí começou a ruína, porque aí começou um princípio, né? Isso, uma quebra de princípio. Isso aí é para muitas coisas. Um casal que está lá junto, vive bem, um deles começa a acessar um site pornográfico ou sei lá, um filme pornográfico. Ao momento que faz isso, quebra uma aliança, entra o espírito da prostituição. E são assim, o diabo, ele faz, olha que frase, o diabo não erra, ele faz você errar. Ele faz você errar. Sabe por quê? O diabo não quer que você faça as coisas certas, e sim as coisas boas. E pecar faz bem. Pecado é bom, rapaz. Pecado não é ruim, não. Por isso que o pessoal peca. Mas o que é bom nem sempre é certo. O que é bom nem sempre é correto. Então, no momento que você quebrou o princípio da obediência, da aliança, do contrato, do altar, da promessa, da fidelidade, da lealdade, do compromisso, você trouxe o RH contigo. E outra coisa, se você não puder repetir, escreva no caderno. Deus perdoa o tempo de ignorância. O diabo trabalha nela. Deus perdoa o tempo de ignorância. O diabo trabalha nela.
Se nós somos ignorantes de alguma coisa da Bíblia, Deus perdoa. O diabo não. O diabo vai trabalhar em cima da nossa ignorância. Por sermos ignorantes, o diabo trabalha aí. Então, cada vez que você dá uma legalidade, você trouxe o RH com você. Outra coisa, professora Sara. Outra coisa. Eu conheci o prefeito de Santa Cruz aí. Ele foi naquele evento que te cantou aí. Fizemos aquele evento lá no ginásio. Eu vi o prefeito aí, um magrinho, né? Gente boa ele, gente boa. O prefeito, ele tem um secretário aí, né? De educação, de transporte, sei lá como é que é, segurança. Então, o secretário que cuida do trânsito, ele bota lá a placa, ele põe o semáforo. Aí os cabas vai e atravessa o sinal vermelho. Atravessou o sinal, bateu num poste, matou um fulano, matou ciclano, quebrou tudo. A culpa é do prefeito, né? A culpa é do secretário de transporte, né? Não. O prefeito colocou placa lá. O prefeito colocou aviso. O que acontece? O cara, por si só, se arrebentou. Ele atravessou o sinal vermelho, ele bateu em alguém. Ou seja, quebrou o princípio te quebra. Então, essa ideia de que Deus está no céu, viu? Olhando e ferindo na terra, pá, pá, pá. Deus está punindo aqui, punindo ali. Tem até uma música aí que o pessoal cantava em Recife aí, que Deus vai te ferir, né? Vai te ferir. Quando fere, fere. Quando mata, mata. Quando pisa, pisa. Quando acaba, acaba. Quando derruba, derruba. É uma coisa assim. Nada contra a música, nem o compositor. Não sei se ele conhecia a teologia. Mas Deus está aí, rapaz, quebrando todo mundo, arrebentando, não. Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu normas. Quebrou o princípio te quebra. É automático. É automático. Vocês conhecem a lei de Murphy? Não conhece a lei de Murphy? O que vai dar errado, vai dar errado. Se tem potencial para dar errado, vai dar errado. Então, faça o que é certo, não faça errado, não. Porque até fazendo certo dá errado. É melhor fazer o que é certo. Então, é por aí. O Saul perdeu o trono por quebra de princípios. Bem. Não sei se consigo esclarecer bem. Sim. Mais alguém? Vamos para aula 3. Hã? Ok? Ok. Amém. Vamos para a próxima ou vai ter intervalo? Não, vamos para a próxima. Hoje tem prova não, viu? Hoje tem prova não. Hoje tem janta.